Continuando o nosso estudo do livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Primeira parte, um pouco de história. Em todos os tempos, em todos os povos, esteve sempre presente a ideia da divindade e a crença em algo invisível que sobrevive à morte do corpo e que, sob determinadas condições, pode manifestar-se os sentidos humanos. Na Índia legendária, recolhe-se o mais antigo código religioso de que se tem notícia, os Vedas. Esses ensinamentos, atribuídos ao grande legislador Manu, diz: os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes, convidados para as cerimônias em comemoração dos mortos, sobre a forma aérea, seguem-nos a tomar o seu lugar quando eles se assentam. Do mesmo modo, na China, o culto dos antepassados impôs-se desde a mais remota antiguidade. Diz ali: quer falando ou agindo, não penseis que estejais sozinhos, que não sois vistos ou ouvidos. Os espíritos são testemunhas de tudo. Esta máxima foi encontrada por Confúcio no Templo da Luz, aí difundida 500 anos antes dele. Isso pode ser lido no roteiro seguido por Leon Denis no livro Depois da Morte. Nos templos egípcios das antigas dinastias, discutiam-se os mistérios de Eleusis, a concepção dualística do homem e o elo semimaterial que une o corpo ao espírito. Na Grécia, Sócrates dizia-se guiado por um daimon, um daimon interior ou espírito familiar. E Platão, seu discípulo, construiu sua doutrina a partir do mundo das ideias, a pátria espiritual primitiva. Heródoto narra a consulta de Penando, o tirano de Corinto, ao espírito de sua esposa, que ele mesmo assassinara. Homero, em sua Odisseia, descreve as cerimônias forjadas por Ulisses para uma conversa com a sombra do divino Teséias. Plutarco relata a visita de um dos perseguidores desencarnados, a Brutus, em pleno campo de batalha. Em Esparta, no templo de Atenas, Pausânias passou a viver em espírito após ter sido condenado à morte, a morrer de fome, aparecendo e desaparecendo aos visitantes espantados. Vejam só, meus amigos, que coisa incrível. Isso está em prefácio de Emmanuel em Mecanismos da Mediunidade. Nero, nos últimos dias, viu Agripina e Otávia, mãe e esposa, assassinadas por sua ordem, pressagiando a sua queda. Nos jardins de Lâmia, em Roma, os espíritos vingativos faziam tanto barulho em torno dos restos mortais de Calígula que a única forma de fazê-los cessar foi mandar incinerar os ossos do alucinado imperador. As visitas às pitonisas ou sibilas eram frequentes. O Velho Testamento passou a consulta de Saul a Samuel, através da pitonisa do Endor. Para quem diz que não tem espírito na Bíblia, está aqui. A consulta de Saul a Samuel, através da pitonisa do Endor, quando o espírito prevê a derrota e morte de Saul na batalha no dia seguinte. Vocês podem ler isso na Bíblia, em Samuel 28 e 31, Velho Testamento. Está lá escrito. O Novo Testamento narra os feitos extraordinários de Jesus como médium de Deus. A Gênese de Kardec, no seu capítulo 15, Mediunidade e Sintonia e Mecanismos da Mediunidade. Entre outros, a transfiguração e a materialização no Monte Tabor, a cura dos possessos doentes e deficientes de toda sorte, a multiplicação dos pães e peixes, a volta ao convívio dos amigos após a morte na cruz. Não é? A cura dos possessos, relatada nos evangelhos, chama a atenção para um problema de todos os tempos, a existência de patologias mentais graves causadas pela interferência de espíritos inferiores. Emmanuel fez um roteiro indicativo dessas patologias,
ao tempo de Jesus e a interferência terapêutica positiva do Divino Mestre e dos apóstolos, conforme consta a preciosa mensagem Obsessão e Evangelho. Isso está no livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier. Nos versículos 33 a 35, no capítulo 4, no Evangelho de Lucas, assinalamos o homem que se achava no santuário, possuído por um espírito infeliz, a gritar por Jesus. Tão logo lhe marcou a presença: que temos nós contigo? E o mestre, após a repreendê-lo, conseguiu retirá-lo, restaurando o equilíbrio do companheiro que lhe sofria o assédio. Temos aí uma obsessão direta. Nos versículos 2 a 13, no capítulo 5, no Evangelho de Marcos, encontramos o auxílio seguro prestado pelo Cristo ao pobre gadareno, tão intimamente manobrado por entidades cruéis e que mais se assemelhava a um animal feroz refugiado nos sepulcros. Temos aí uma obsessão seguida de possessão e vampirismo. Nos versículos 32 e 33, do capítulo 9, no Evangelho de Mateus, lemos a notícia de que o povo trouxe ao divino benfeitor um homem mudo, sob o controle de um espírito em profunda perturbação. E afastado o hóspede estranho pela bondade do Senhor, o enfermo foi imediatamente reconduzido à fala. Temos aí uma obsessão complexa, atingindo alma e corpo. No versículo 2 do capítulo 13, no Evangelho de João, anotamos a palavra positiva do apóstolo, asseverando que um espírito perverso havia colocado no sentimento de Judas a ideia da negação ao apostolado. Temos aí a obsessão indireta em que a vítima padece influência aviltante sem perder a própria responsabilidade. Nos versículos 5 a 7 do capítulo 8, nos Atos dos Apóstolos, informando-nos que Filipe, transmitindo a mensagem do Cristo entre os samaritanos, consentiu que muitos coxos e paralíticos se curassem, de pronto, com o simples afastamento dos espíritos que os molestavam. Temos aí a obsessão coletiva, gerando moléstias fantasmas. São as duas faces do mesmo fenômeno, a mediunidade torturada, causando psicopatologias de graus diversos de gravidade, e a mediunidade gloriosa que se expande em auxílio da evolução humana. Então, para todos aqueles que acham que na Bíblia não há mediunidade, que vocês chamam de espiritismo, não está escrito espiritismo porque essa palavra ainda não existia, não é verdade? Tudo é mediunidade. Continuando assim, os apóstolos que se mantiveram leais a Jesus converteram-se em médiuns notáveis. No Pentecostes, que pode ser lido no prefácio de Emmanuel e Mecanismo da Mediunidade, houve uma profusão de fenômenos mediúnicos em torno dos discípulos do Cristo. Vocês podem ler isso na Bíblia. Sinais luminosos, vozes diretos, inclusive fatos de psicofonia e xenoglosia, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas, simultaneamente, presenciados pela comunidade atônita. Vocês podem ver isso em Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 13. Desde então, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Inúmeras dessas intervenções do além estão consignadas no Ato dos Apóstolos. Espíritos materializados libertam apóstolos da prisão injusta. Isso está em 5:18 a 20. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar. 3, de 4 a 6. E pela imposição das mãos, versículo 9 até 17. Espíritos sofredores eram retirados de pobres obsidiados, aos quais vampirizaram, isso está de 8 a 7. Saulo de Tarso desenvolve a clarividência de um momento para outro, vê o próprio Cristo às portas de Damasco e lhe recolhe as instruções, 9, de 3 a 7. Ananias, médium, clarividente, é procurado por Jesus, que lhe pede intercessão em favor de Saulo. Isso está em 9, de 10 e 11. No lar dos cristãos em Antioquia, Agabo, um dos médiuns aí atuantes, incorpora um espírito benfeitor e realiza importante premonição. Isso está em 11, 28. E nessa mesma igreja, produz-se voz direta, que dá expressiva incumbência a Paulo e Barnabé. Isso está em Atos dos Apóstolos 13, de 1 a 4.
Em Trode, Paulo recebe a visita de um varão em espírito a pedir o concurso fraterno. Atos dos Apóstolos 16, de 9 e 10. Em todos esses médiuns de ontem, tanto quanto os de hoje, sofreram injustiças e perseguições. Pedro e João foram encarcerados, Estevão é lapidado, Tiago, o filho de Zebedeu, foi morto a golpes de espada. Paulo de Tarso é preso e açoitado várias vezes. Podem ler em prefácio de Emmanuel, no livro Mecanismos da Mediunidade. E a mediunidade continuou o seu rastro de luz, brilhando entre os cristãos sacrificados nas festas circenses. Não foram poucos os que se imolaram, perdendo o corpo físico sob guante de sevícias cruéis, pela missão de servir os intermediários entre os dois planos da vida. Joana d'Arc conduziu a França a inúmeras vitórias, guiada por vozes e visões de santos, mas foi queimada viva pela Inquisição, em Rouen, após doloroso processo. Apesar de todo o movimento de repressão, os fenômenos surgiam no próprio seio da Igreja, com Francisco de Assis, Teresa de Ávila, João de la Cruz, Lutero, Antônio de Pádua, José de Anchieta e tantos outros. O próprio Papa Urbano VIII observou, espantado, a levitação de José de Cupertino. Shakespeare utilizou de maneira natural a intervenção do mundo espiritual em suas peças. Toda a trama de Hamlet baseia-se na aparição do espírito do pai ao filho, no início da peça, reclamando por justiça. Em Júlio César, é o espírito do imperador romano que aparece para Brutus, no acampamento como um mau presságio para a batalha que se travaria no dia seguinte. Cena, com certeza, inspirada nas narrativas das histórias de Plutarco. Beethoven descreve em Carta a Bettina o seu processo de criação. As ondas de harmonia, o foco da inspiração, o surgimento de uma sinfonia. Mozart também relata o seu método criativo idêntico, os pensamentos musicais de origem desconhecida que lhe chegam em cascata e sobre os quais sua vontade não tem a menor interferência. Nos meados do século passado, houve uma grande profusão desses fenômenos na aurora do espiritualismo moderno. Nos Estados Unidos, acentuando-se na Europa, particularmente na França, com o surgimento do Espiritismo em 18 de abril de 1857. E prosseguindo no continente europeu até o último quartel do século XIX e primeiras décadas deste, despontando depois no Brasil, especialmente com o trabalho missionário de Francisco Cândido Xavier. O fato de que os outros, todos os tempos, em todos os povos, tem estado sempre viva a crença em algo invisível que sobrevive à morte do corpo e que, sob o influxo de condições especiais, pode manifestar-se aos nossos sentidos, torna-nos propensos a aceitar a hipótese espírita, ressalta César Lombroso no livro Hipnotismo e Mediunidade. Eminente criminalista italiano que se converteu das verdades espíritas após conversar com sua mãe materializada, graças à mediunidade de Eusápia Paladino. Bolzano, outro notável pesquisador italiano, em sua alentada obra Povos Primitivos e Manifestações Supranormais, também teve como principal objetivo demonstrar exatamente isso, que os fenômenos mediúnicos ou metapsíquicos não eram uma descoberta do moderno. Sobre esse livro, comenta a tradutora Eponina M. Pereira da Silva. Nesse seu trabalho, Bolzano propôs-se a demonstrar que entre os povos primitivos atuais, estes fenômenos metapsíquicos se apresentam em todas as suas gradações, em tudo semelhantes às pesquisas científicas nesse campo feitas pelos civilizados. Vão desde fenômenos preferivelmente físicos, como o movimento de objetos sem contato algum, ruídos insólitos, estrondos, lançamentos de pedras, transportes, aportes, sortilégios, levitações, transfigurações, materializações, até a fenomenologia prevalecente psíquica ou inteligente, como a transmissão do pensamento. A telepatia, propriamente dita, a clarividência no presente, no passado e no futuro, o desdobramento fluídico, a forma humana esférica, a aparição mediúnica entre vivos, a aparição de mortos no leito de morte, depois da sua morte, as comunicações com os desencarnados e suas respectivas formas de exteriorização.
tipologia, clarividência, clariaudiência, possessão, voz direta. Tudo isso pode ser visto no livro Fenômenos Paranormais entre Povos Primitivos, comentários de Eponina Pereira da Silva. Está na Folha Espírita de dezembro de 1983, em sua página 4. Deixo aqui, meus amigos, meu e-mail para que possamos trocar ideias, ou então até proporcionar a vocês livros em PDFs dos citados aqui. Se você chegou aqui agora, pode ver os vídeos desde o princípio. Como lá está dito, começamos devagar com apresentações e ao longo do livro teremos coisas mais práticas, ok? Um abraço a todos e até o nosso próximo capítulo.